Francês da vida real versus francês das escolas tradicionais. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque eu sou prova viva de quem estuda o francês das escolas tradicionais, o francês escolar, não consegue se comunicar no cotidiano em francês. Simplesmente porque o francês da vida real, o francês que é usado pelos franceses no cotidiano, não é esse francês artificial, mastigado que você aprende na escola. O francês da vida real, então, é o francês que é usado pelos franceses no cotidiano. É o francês que eles falam, que eles ouvem na rádio, na televisão. É o francês que eles vão escrever e ler de forma cotidiana. E é o francês que está na cachola deles também, que eles pensam para poder se comunicar com naturalidade. E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque isso já aconteceu comigo também. Eu passei 3 anos estudando francês numa escola lá em Recife, que é a minha cidade materna, e quando eu cheguei aqui na França pela primeira vez, eu não conseguia entender praticamente nada do que os franceses falavam, e muito menos formar uma frase decente. Às vezes eu conseguia falar uma coisa ou outra e eu via que sempre tinha aquele sorrisinho de quem não entendeu, ou como se eu estivesse falando alguma coisa muito estranha que me entregou mais do que totalmente como estrangeira. Ou seja, um francês que estava muito longe do que os franceses realmente usam. Então, vamos agora para o conteúdo para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e esse é o canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, nova por aqui, ou se você já assistiu vídeos nossos, mas ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever apertando no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo para você não perder nenhum novo vídeo. Eu vou já começar com o primeiro que eu tenho certeza que você já deve ter escutado em algum lugar, mas sem certeza de se era isso mesmo, se estava certo ou errado. Será que os franceses estão falando errado dessa forma? Eu vou compartilhar a minha tela para saber se você já viu isso aqui. No francês das escolas, que é o francês que a gente deve escrever, tá? Isso aqui que eu estou escrevendo tá certíssimo na escrita, mas na fala não. Você vai dizer je ne sais pas. Mas se você falar isso, por exemplo, um francês perguntar alguma coisa para você, você sabe onde é que está a Torre Eiffel? Tu sais où se trouve la Tour Eiffel? Você sabe onde está a Torre Eiffel? Alguém perguntou para você, achando que você sabe de tudo. Um amigo seu que está lá, que acha que você já pesquisou tudo e sabe sozinho encontrar a Torre Eiffel. Aí você vai responder, je ne sais pas, je ne sais pas. Isso aqui está correto na escrita, mas na fala, os franceses vão dar um sorrisinho, porque isso realmente são os estrangeiros que falam assim. Os franceses falam assim. Eles simplesmente vão cortar o ne. O ne, os franceses quase nunca falam. Então, os franceses não falam je ne sais pas. Eles vão falar je sais pas. E ainda mais francês da vida real, eles vão falar je sais pas, je sais pas. E ainda mais francês da vida real vai parecer algo como isso aqui, je sais pas. Isso aqui é muito francês da vida real. Esses dois, principalmente. Je sais pas, ou je sais pas. Esse je sais pas, ele é mais informal, tá? Então, se você tá na dúvida daquela conversa, se você tem intimidade ou não com a pessoa, se você vai chamar a pessoa de vous, se vai chamar a pessoa de tu, porque lembrando, o vous é o vós, você vai sempre usar com pessoas com quem você não conhece, e o tu, você vai sempre usar com pessoas com quem você tem muita intimidade. Se você tá na dúvida, usa o je sais pas. Se você já é íntimo, é um brother seu, uma sister sua, você vai falar je sais pas, tá? Então, no francês da vida real, eles sempre vão usar o ne cortado, o ne nas frases. Nunca você vai ouvir, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima dica, nossa próxima diferença, que eu quero saber se você já viu alguma vez aí na sua vida os franceses falando assim, tu as faim? Tu as faim? O que é muito engraçado nisso aqui é porque a família de Emila riu muito da cara dele, porque ele começou a não falar mais no francês da vida real e a falar no francês das escolas por conta de mim, porque ele achava que eu não ia entender. De fato, no início eu não entendia. Eu pedia para ele repetir. Então, isso aqui é o francês da escola. Tu as faim? Você está com fome? É assim que a gente aprende na escola. Mas no francês da vida real, os franceses quase nunca vão dizer tu. Eles não vão dizer tu. Esse u você quase nunca vai ouvir.
O que é que você vai ouvir? Eles vão cortar esse U de tu, tá? Eles vão dizer tá faim, tá faim. Ou seja, o U, ele sumiu. Então, essa é a segunda grande diferença. E no início, o Emílio falava assim comigo, tá faim? E eu, o que significa tá? Eu não sei, né? O que significa tá. E aí ele começou pouco a pouco a falar desse jeito, tu as faim, e aí a família dele ficou rindo. Por que você está falando assim? Você agora virou um livro, virou uma biblioteca, virou Wikipédia para ficar falando tu as faim. Então o pessoal ria muito por conta disso. E aí quando eu percebi que o pessoal ria quando ele falava assim, eu questionei, eu fiz, por que tão rindo porque você fala tu as faim? Aí ele disse, porque aqui na França a gente não fala assim, a gente fala assim, tá faim. Aí eu, você deveria ter me falado, né? Em vez de você falar de uma forma escolar, como eu, você deveria ter me ensinado a falar o francês da vida real. E aí depois desse, não desentendimento, né? Mas dessa falha de comunicação, que na verdade ele achava que eu queria falar desse jeito, mas é porque eu não sabia que no francês da vida real se falava assim. Depois disso, Emílio começou a me ensinar realmente o francês da vida real, quando ele via que tinha inconsistência, que tinham muitas. Eu falava de um jeito que parecia um livro ambulante, porque geralmente é assim quando a gente aprende francês na escola. Uma outra coisa que é muito diferente no francês da escola é isso aqui. Na escola, a gente vai aprender geralmente uma frase desse tipo: Nous nous retrouverons plus tard. Isso significa nós nos encontraremos mais tarde. Aqui tem duas coisas, eu tenho duas observações a falar sobre isso. A primeira é que a gente vai trocar o nu por um. Quer dizer, a gente vai trocar o nós por a gente, igual em português. A gente usa muito mais a gente do que nós. A gente usa os dois, mas o agente é algo muito mais comum em todas as regiões do Brasil. Então, em vez de a gente falar nous nous retrouverons plus tard, a gente vai usar on se retrouve plus tard. A gente se encontra mais tarde. E aqui eu quero ver se alguém sabe mais a diferença, além do on e do nu, se tem alguma coisa diferente daqui. Eu vou dar a dica em relação ao verbo. Aqui a gente está vendo o verbo no futuro. É assim que a gente aprende na escola, né? Nous nous retrouverons plus tard. No francês da vida real, os franceses quase nunca usam esse futuro aqui. Eles vão usar principalmente o presente para falar como se fosse futuro. Então, on se retrouve plus tard. Ou eles vão usar por exemplo, on peut se retrouver plus tard. A gente pode se encontrar mais tarde. Eles vão adicionar um verbo a mais, tá? Então, on se retrouve plus tard para dizer a gente vai se encontrar. A gente se encontra mais tarde. Em português, a gente também faz isso. Então, é muito fácil de você saber. Em vez de dizer a gente se encontrará mais tarde, a gente se encontra mais tarde. Então, aqui, na verdade, são duas dicas, né? É o nu trocado pelo on e o futuro trocado pelo presente. Ou seja, o francês da vida real é muito mais simples do que o francês da escola. Vamos agora para mais uma diferença. Essa aqui, gente, no início eu fiquei pensando, nossa, os franceses são muito, muito negativos, viu? Não é possível falar desse jeito. No início eu também achava que era alguma coisa contra mim, que tinha crítica contra mim, sabe? E eu percebo hoje em dia que muitas vezes a gente acha que os franceses são chatos por conta disso que eu vou falar aqui, que eu chamei aqui no vídeo de mania do contrário. Você vai ver o que é aqui. Isso é muito francês da vida real. Eu levava isso no pessoal e depois eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Então, o que é que os franceses geralmente fazem? Em vez de dizer, é isso aqui que a gente aprende na escola. Na escola a gente aprende isso aqui. Il était très bien. Ou, por exemplo, le film était très bien. O filme foi muito bom. Ou o filme estava muito bom, né? Digamos que estou fazendo a tradução literal. Isso aqui eu fui para o cinema e disse: o filme foi muito bom. Le film était très bien. Como é que os franceses falam? Os franceses não falam très bien. Eles não falam desse jeito. O que é que eles falam? Le film était pas mal. Ou seja, o filme estava não ruim. O filme não estava ruim. Ou, porque em teoria era para ser assim, né? Il n'était pas mal, mas eles cortam o ne, você lembra, né? Então eles vão dizer il était pas mal, o filme não estava ruim. Em vez de dizer o filme estava bom. Aí eu dizia assim, então se ele não estava ruim,
é porque ele estava próximo de ruim, né? Só que não estava próximo de ruim. O filme estava ótimo, o filme estava muito bem. Então, quando os franceses falam pas mal, não significa que é algo que está perto de ruim. É simplesmente eles estão querendo dizer que algo foi bom. Então, muitas vezes eu acho que os franceses são chatos porque eles têm essa mania, são chatos, porque eles têm essa mania de fazer a negação ao contrário. Em vez de dizer le film était bien, le film était pas mal. Ou seja, eu estou negando o ruim para dizer que é bom. Gente, isso complicou tanto na minha cabeça, mas agora você sabe o que é isso. Pas mal significa bom. Vamos ver outras coisas desse tipo. Então, pas mal significa bom. Não ruim significa bom. Isso aqui foi uma grave ofensa para mim, viu? Isso aqui, quando a Emília me falou isso, eu fiquei extremamente ofendida. Quando você tem um prato gostoso, a pessoa vai dizer c'est délicieux. Não é assim que a gente aprende na escola? C'est délicieux, está delicioso. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu querendo conquistar a Emília, né? A gente estava namorando já, e eu fiz, eu vou cozinhar um prato típico do Brasil para você. Foi uma luta para eu conseguir todos os ingredientes que eu precisava para fazer uma feijoada para a Emília, lá em Lille, em 2010, quando eu era estudante universitária lá, que eu fiz o intercâmbio universitário, a gente se conheceu assim. E aí eu vou preparar uma feijoada para você. Tive que ir atrás de farinha de mandioca, que foi dificílimo de encontrar. Eu tive que pegar uma farinha de mandioca, que é bem grossona, que eu encontrei numa loja africana, bater no liquidificador para ela ficar fina, como a do Brasil. Aí comprei o arroz. Comprar o feijão preto foi uma luta para encontrar. Quem dirá as carnes, que na época eu comia carne e fiz com carne. Enfim, foi uma luta. Aí, quando eu fiz a comida, ele estava fazendo uma cara de que estava boa, né? E aí ele pegou e falou assim: c'est pas dégueulasse. Gente, quando ele me disse isso, eu quase que caio para trás. Eu fiz assim, não é possível que esse trabalho todo, eu passei mais de 10 horas na cozinha, né? Porque eu não tinha panela de pressão, demora muito tempo para fazer o feijão, ainda mais fazendo várias outras coisas com uma boca de fogo só que eu tinha na minha residência universitária. Ou seja, eu tenho que primeiro fazer o arroz, para depois fazer a farofa, para depois fazer o feijão. Ou seja, foi não sei quantas horas fazendo para ele pegar e me soltar isso aqui. C'est pas dégueulasse. Não tá nojento. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham desse comentário? Não tá nojento. Não tá nojento. Ele disse isso para minha feijoada. Esse esforço todinho para me dizer isso. E quando o francês diz não está nojento, isso significa que a comida está deliciosa. Pode acreditar. Pode acreditar. E aí, muitos deles, não vão dizer c'est pas dégueulasse, em vez de dizer o nojento, a palavra inteira, eles vão dizer c'est pas dégueu, ou seja, cortou a palavra, ou pode dizer também c'est pas dégueu. Os três significam a mesma coisa. Então, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Realmente dá para perceber que o francês da vida real é completamente diferente do francês escolar. De um jeito que a pessoa até se ofende, como foi o meu caso, porque o francês está dizendo que a comida está deliciosa. Para que isso não aconteça com você, foi por isso que a gente criou o curso de francês Método Afrancesados, que é o nosso curso que é focado 100% no francês da vida real. Para quem quer sair do zero ou quem já estudou francês antes e quer, passo a passo, conquistar o domínio do francês da vida real, para ficar fluente de verdade, para conseguir se comunicar em francês com naturalidade. E foi por isso também que a gente decidiu criar a Jornada do Francês da Vida Real, que é um evento gratuito e online que vai acontecer nessas datas aqui, de 28 de agosto a 3 de setembro. Por que a gente criou esse evento? Para te mostrar a base fundamental do método Afrancesados, que é o método que a gente criou para você aprender o francês da vida real direto na fonte, sem precisar passar por francês escolar, por gramática, por nada disso. E é por isso que nossos alunos conseguem ter resultado tão rápido. Em 3 meses, muitos dos nossos alunos já estão fluentes em francês, porque no nosso método a gente te mostra o passo a passo para você dominar o francês da vida real e conseguir falar francês com total naturalidade. Se você quiser ver como é que você pode fazer isso na prática, o caminho certo para dominar o francês da vida real, se inscreve na Jornada do Francês da Vida Real, aqui no izinho. Aperta no izinho, você vai cair numa página, completa lá teus dados, o teu e-mail, e você vai receber tudo na sua caixa de e-mail. Recado dado, vamos continuar aqui para a nossa negação, a nossa mania do contrário do contrário. Uma outra negação que eu tenho muita dificuldade de entender é essa aqui. Quando você quer dizer que algo é muito caro, na escola vão te ensinar a dizer
c'est très cher. É incorreto? De jeito nenhum. Você pode até ouvir de vez em quando os franceses falando isso, mas é muito mais comum os franceses falando isso aqui. C'est pas donné. C'est pas donné. Significa não é dado. Não é dado. Ou seja, isso aqui não foi dado de graça, não foi dado de mão beijada, então isso significa que é muito caro. Uma outra negação doida que os franceses fazem. C'est difficile. Você imagina como é que os franceses dizem isso na vida real? C'est difficile. Essa palavra, isso aqui, c'est difficile. Eu acho que eu nunca ouvi um francês falando isso, de verdade. Eles não falam isso. Eles vão falar c'est pas facile. C'est pas facile. Lembra que o correto seria ce n'est pas facile. Mas os franceses cortam um ne. Então, isso vai virar c'est pas facile. Então, em vez de dizer isso tá difícil, eles vão dizer isso não tá fácil. Em vez de falar c'est mauvais, tá ruim. Então, perceba que a negação é dos dois lados. Para falar algo ruim, eles falam não tá bom. E para dizer algo bom, eles dizem não tá ruim. Ou seja, é uma doideira. E aí, aqui, para dizer tá ruim, c'est mauvais, eles vão dizer c'est pas top. C'est pas top, quer dizer não tá top, não tá incrível. Eles podem dizer também c'est pas bon. C'est pas bon, não está bom. Então, isso aqui é muito francês da vida real. Essa negação ao contrário, mania da negação ao contrário, é muito, muito, muito francês da vida real. Uma outra coisa que eu percebi, gente, isso aqui, os franceses sempre davam um sorriso quando eu falava isso. E eu achava que eu estava arrasando. Eu dizia assim, c'est très bien. Aqui você já sabe que isso aqui já causaria um sorrisinho, né? Eita, olha como ela fala tão escolar. C'est très bien. N'est-ce pas? Eu queria saber se você já aprendeu essa expressão aqui. N'est-ce pas? Você já aprendeu isso aqui na escola? Isso aqui, todos os meus professores de francês na escola falavam isso. Inclusive, eu me achava o máximo falando isso, porque eu imitava o jeito deles falarem. A gente perguntava o que significa n'est-ce pas, eles explicavam. C'est très bien, n'est-ce pas? Isso significa está muito bem, isso está muito legal. Não é verdade? Não é? N'est-ce pas? Não é? Gente, quando eu soltava esse n'est-ce pas aqui na França, era assim, os franceses. Aí, gente, eu acho que eu falei alguma besteira. N'est-ce pas? Os franceses desse jeito. E depois eu descobri que esse n'est-ce pas os franceses não usam nunca. Eles nunca falam isso. Eu nunca ouvi um francês falar isso, de verdade. Nunca ouvi. Eu não sei de onde é que os professores tiram, de onde é que... Por que tem isso nos livros? Porque eu nunca ouvi. Olha, eu moro na França há mais de 10 anos. Eu nunca ouvi um francês falar n'est-ce pas. Em vez de falar c'est très bien, n'est-ce pas? Você pode falar c'est pas mal, não? Muito mais simples. Em vez de falar n'est-ce pas, os franceses dizem non. Então, esse é o famoso n'est-ce pas, que não existe no francês da vida real. Eu me achava o máximo, mas ele não existe. Outra coisa que são bônus, porque eu não tinha nem marcado aqui, que é uma coisa que eu achei muito interessante, é que em vez de falar montre-moi, me mostra, por exemplo, tirou uma foto, ao invés de dizer aqui, me mostra a foto, montre-moi, os franceses falam fais voir. Fais voir, faça ver. Fais voir, faça ver. Faça-me ver, no caso, né? Aí, em vez de dizer montre-moi, eles vão dizer fais voir. Isso aqui, realmente, eu quase não ouço os franceses falarem isso, é mais fais voir. Então, aqui foram 6 tópicos diferentes das diferenças do francês da vida real e do francês da escola. Isso aqui são só alguns exemplos curtos, pequenos, e que para mim foram bem marcantes, que eu trouxe aqui para você não cometer os mesmos erros que eu cometi e falar do francês escolar e ainda mais, ouvir os franceses falando o francês da vida real e você simplesmente não entender bolhufas, porque você não aprendeu o francês da vida real, você aprendeu o francês escolar. Então, isso aqui é só um pequeno compilado. Mas o que é ideal você fazer? Em vez de você ficar aprendendo francês escolar, que você vê por aí nos vídeos no YouTube, que você vê em cursos presenciais online também, o ideal é você focar os seus estudos no francês da vida real, que é o que a gente faz aqui no canal Afrancesados e principalmente no curso de francês Método Afrancesados, e que é também o que a gente vai te mostrar a base fundamental do aprendizado do francês da vida real
na jornada do francês da vida real, que eu já falei, é um evento de graça online que vai acontecer somente de 28 de agosto a 3 de setembro. Se inscreva aqui, ó, coloquei o link também aqui na descrição. Não deixe de se inscrever, porque depois que passar essas datas, não vai poder mais assistir o evento, tá? E esse evento realmente tá o ouro, sabe? A gente pegou todas as dicas mais importantes que a gente tem de aprendizado do francês da vida real e a gente compilou nesse evento de uma semana. Então, se você quer dominar o francês da vida real, se você sonha em falar francês com naturalidade, entender os que os franceses falam, em finalmente conseguir conversar com os nativos, não deixe de participar da jornada. É uma grande oportunidade para você. É de graça, não tem desculpa. As aulas vão ficar gravadas. Você pode assistir em qualquer horário, mas somente durante esta semana, de 28 de agosto a 3 de setembro, porque depois vai sair tudo do ar. Então, corre para se inscrever antes que seja tarde demais e que você não consiga mais participar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gema aqui embaixo, deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que você curtiu, saber as diferenças do francês da vida real, do francês das escolas. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Salut!